tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Tatiane para estar participando do 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde. Eu sou Liene Silveira de Moraes, eu fiz meu doutorado na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as leishmanioses. Então, nós vamos conversar aqui um pouco sobre os desafios na busca de novos alvos terapêuticos para essa importante doença negligenciada. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre as leishmanioses antes da gente poder entrar na parte de tratamento. As leishmanioses são uma das 6 principais doenças tropicais do mundo. É uma doença antropozoonótica de caráter polimórfico. É uma doença negligenciada. Ela está relacionada principalmente à pobreza. E alguns estudos demonstram que essa doença ela acomete principalmente populações pobres que vivem em áreas de risco. Devido à falta de uma política pública muito forte, as pessoas que são infectadas, elas apresentam um baixo status e perfil na prioridade da saúde pública, ou seja, essa doença ela quase não é vista pela nossa política, e ela acaba sendo que meio que esquecida, por isso ela é chamada de uma doença negligenciada, devido à ausência dessas políticas públicas fortes em relação a essa doença, a falta de uma assistência para os pacientes e para os portadores dessa doença, a ausência ou a escassez também de insumos para diagnóstico e também de medicamentos para essa doença. As leishmanioses são doenças infecciosas, mas elas não são contagiosas, ou seja, elas não são transmitidas de uma pessoa para outra ou de um animal para outro. Elas necessitam, para que ocorra a sua transmissão, de um vetor. Essa doença ela é endêmica em 89 países, onde 10 desses 89 países apresentam 85% dos casos que são descritos de leishmaniose no mundo. 12 milhões de pessoas acreditam-se serem infectadas por ano no mundo, e a transmissão dessa doença se dá através de vetores denominados flebotomíneos, ou seja, mosquitos denominados flebotomíneos, que albergam o protozoário, que vai transmitir, o protozoário do gênero Leishmania, que vai transmitir a leishmaniose. A leishmaniose, ela apresenta 2 formas clínicas distintas. A visceral, que vai acometer vísceras e órgãos internos, além de medula também, e a tegumentar. A tegumentar, ela pode também acometer a mucosa desses pacientes. A leishmaniose tegumentar ela vai se caracterizar pela presença de lesões, podem ser ulceradas ou não, depende da forma, na pele e também nas mucosas. Já em relação à leishmaniose visceral, ela é distribuída no mundo inteiro, onde nós temos o Brasil como o país onde essa transmissão se dá muito, com bastante frequência e é bastante elevada. Além disso, a leishmaniose cutânea também, ela apresenta distribuição praticamente em todo o mundo, mas o Brasil é um dos países onde essa doença ela é mais endêmica. No Brasil, ela está presente em todas as regiões, onde nós podemos perceber que tem regiões onde apresentam um menor número de casos dessa doença. Em 2019, foram notificados cerca de 15.489 novos casos de leishmaniose, sendo a região norte a região que apresentou o maior número de casos nesse ano, com 6.620 casos distribuídos em todos os estados da região norte. A região nordeste também apresenta casos, mas são menores. A região centro-oeste também, a região sudeste e a região sul. A região sul é a região que apresenta os menores números de casos, devido ao clima e também não ser uma região endêmica para leishmaniose. Já na região norte, que é a região onde a gente observa que tem
mais número de casos foram diagnosticados no ano de 2019, nós destacamos os dois estados com maior índice, com maior número de casos diagnosticados, que foi o Amazonas, com 1.183 casos, representando cerca de 18% do total dos casos diagnosticados em 2019, e o Pará. O Pará, ele é o estado que apresenta o maior número de casos de leishmaniose de todo o país, de todo o Brasil, com representando 47% do total de casos notificados e diagnosticados no ano de 2019. Essa doença ela é causada por um agente fisiológico que pertence à ordem Quinetoplastida, a família Trypanosomatidae, e o gênero é o gênero Leishmania. O gênero Leishmania ele vai apresentar dois subgêneros, o subgênero Leishmania e o subgênero Viania, apresentando cerca de 21 espécies que vão estar distribuídas no mundo inteiro, sendo que dessas 21 espécies, 12 são encontradas aqui nas Américas. Esse protozoário ele apresenta duas formas evolutivas, que é a forma promastigota. Essa forma é uma forma mais alongada e com o flagelo externalizado, apresenta organelas em seu interior. Já a forma infectante para o hospedeiro vertebrado. Já a forma mastigota, ela apresenta as mesmas características internas e as mesmas estruturas da forma promastigota, só que ela muda a sua conformação, ela é uma forma mais arredondada. O seu flagelo já não é externo, o seu flagelo é internalizado, mas ambas apresentam as mesmas organelas. O ciclo evolutivo da leishmaniose, ele se inicia quando um flebotomínio que em seu repasto sanguíneo vai inocular formas promastigotas no hospedeiro vertebrado sadio. Essas formas promastigotas elas vão ser fagocitadas por células específicas e especializadas, e no interior dessas células, essa forma promastigota ela vai se proliferar e mudar de forma. Aí ela passa de forma promastigota para a forma amastigota. No interior dessas células, essas formas amastigotas elas vão se proliferar, e essa proliferação faz com que essas células elas possam vir a romper. Então, essas amastigotas elas vão ser liberadas, elas vão ser liberadas na corrente sanguínea e elas podem ser fagocitadas por outras células ou elas podem ser ingeridas pelo flebótomo durante um repasto sanguíneo no hospedeiro no hospedeiro infectado. Essas formas amastigotas, ao serem ingeridas pelo flebotomínio, no interior desse vetor, elas sofrem diferentes modificações até se tornarem novamente promastigotas que vão ser infectantes novamente para o hospedeiro vertebrado, continuando assim o ciclo de transmissão da leishmaniose. Já em relação à leishmaniose tegumentar, esse ciclo que eu falei, ele serve tanto para visceral quanto para tegumentar. Mas aqui agora a gente vai focar um pouquinho na leishmaniose tegumentar, que muitos dos estudos eles estão voltados para o tratamento dessa forma, mas não quer dizer que a forma visceral também não possa vir a ser utilizados em pacientes que apresentem a leishmaniose visceral. Essas manifestações clínicas, elas apresentam-se diferentes, elas são clinicamente diferentes e elas apresentam características também diferentes. Nós temos a leishmaniose cutânea localizada, a leishmaniose bucocutânea, como eu falei para vocês, que ela é uma das formas da leishmaniose tegumentar, mas ela vai atacar as mucosas, e a leishmaniose cutânea anérgica difusa. A leishmaniose cutânea anérgica difusa, ela é uma forma muito grave e de difícil tratamento. Ela é causada apenas por um protozoário, uma espécie do protozoário, que é a Leishmania amazonensis. Essa espécie é a única espécie que apresenta competência imunopatogênica para transmitir essa forma clínica, a LCAD. Nesse caso aqui, há o predomínio de uma resposta imune do tipo TH2, com o aumento de interleucina 10 e promovendo assim o silenciamento da célula hospedeira, favorecendo assim a infecção. Nessa forma, nós temos nódulos ulcerados, que são distribuídos por todo o corpo, mas eles são indoloros. Aqui eu mostro para vocês
um tecido contendo várias amostras de gotas no interior da célula. A célula, que é a célula de eleição desse protozoário, são os macrófagos, que são células fagocíticas, sendo consideradas células centrais da resposta imune inata. Eles são ativados e, após sua ativação, algumas citocinas vão ser elevadas nessa célula, como interleucina 1, 2, 6 e também o interferon gama. Mas o porquê que essa forma ela é bem difícil de ser tratada? Nessa forma, o protozoário ele consegue promover o silenciamento da resposta microbicida dos macrófagos, ou seja, ele consegue burlar os sistemas, um evento denominado burst oxidativo, onde a célula ela vai conseguir produzir algumas moléculas que poderiam vir a destruir o protozoário como espécie reativa de oxigênio e óxido nítrico. Já, então, em relação ao protozoário, ele consegue burlar todo esse sistema oxidativo da célula. E burlando esse sistema, a que se deve, então, ele conseguir fazer esse silenciamento da resposta microbicida? O sucesso da infecção se deve à presença de moléculas na superfície desse protozoário, na superfície desse parasita. Essas moléculas elas vão inibir ou retardar a fusão fago-lisossomal, podem, em formas promastigotas, inibir a cascata de complemento, retardando também a fusão fago-lisossomal, e em forma da mastigotas, pode promover a degradação de enzimas lisossomais e inativar a óxido nítrico sintase induzida. Além disso, a fosfatidilcerina, que também pode também estar presente na superfície desse protozoário, ela também vai promover o silenciamento da resposta microbicida. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde, ela já vem preconizando um tratamento para essa doença, que vem sendo utilizado há muitos e muitos anos. Como primeira escolha para o tratamento, eles preconizam os antimoniais pentavalentes, como o antimoniato de meglumina, que é mais conhecido como glucantime comercialmente. Mas com o passar do tempo e a resistência de algumas cepas e também a não resposta do paciente a esse tratamento, a Organização Mundial da Saúde tem como drogas de segunda escolha outros medicamentos, como a anfotericina B, que apesar de ser um antifúngico, ela também atua sobre o protozoário leishmania. E também as pentamidinas. Mas esses remédios são eficazes, essas drogas são eficazes? Sim, elas são eficazes. Mas elas são drogas que têm uma administração muito difícil, visto que elas precisam, para o paciente poder receber esses medicamentos, eles precisam ir a um hospital ou ficar internados para poder receber essa medicação. E como eu falei, o tratamento em altas doses desses medicamentos, ele tornou muitas cepas resistentes ao tratamento. E com isso, fazendo com que durante o tratamento, a concentração desses medicamentos fosse aumentada. Essa concentração elevada aumentou a toxicidade para as células hospedeiras, ou seja, os pacientes eles têm muitos efeitos adversos após a administração desses medicamentos. E, além disso, a dificuldade de administração. Como eu falei, algumas dessas drogas, o paciente precisa também estar internado para poder receber esse medicamento. Diante de todo esse cenário, então, qual seria uma alternativa para a gente poder tratar a leishmaniose sem que o medicamento afete a célula hospedeira, ou seja, tóxico para essa célula, se ele seja mais fácil de ser administrado e, além disso, ele seja de baixo custo, visto que esses medicamentos eles estão de custo muito elevado, muito alto. Então, a alternativa para o tratamento das leishmanioses seriam os bioprodutos. O que são esses bioprodutos? Então, esses bioprodutos eles são produtos extraídos de origem natural, podendo ser de plantas ou animais.
Então, por que escolher os bioprodutos da nossa região amazônica? Primeiramente, porque a região amazônica é a região de maior biodiversidade do planeta. Ela é considerada uma das maiores reservas para o estudo da ciência. E alguns desses produtos, eles já vêm sendo utilizados na medicina popular. E então, já que eles já vêm sendo utilizados por alguns povos na medicina popular, por que não utilizar e ver se esses bioprodutos eles podem ter alguma ação contra determinada doença? Alguns desses já vêm sendo utilizados e já são comercializados, algumas drogas que são de origem natural. Então, estudos in vitro e in vivo, eles estão sendo realizados na busca de novos bioprodutos que possam ser eficazes no tratamento não só da leishmaniose, mas também de outras importantes doenças. A abundância desses produtos naturais que a gente pode encontrar na Amazônia são características favoráveis para o desenvolvimento de um novo agente leishmanicida, que seja de fácil obtenção e também de baixo custo. Estes bioprodutos, alguns já têm sua ação leishmanicida comprovada, tanto in vitro quanto in vivo. Eles não possuem ação tóxica para células dos mamíferos e se apresentam como promissores futuramente para o desenvolvimento de um novo agente leishmanicida. E esses bioprodutos, eles podem ser extraídos de diferentes fontes. Aqui eu destaco para vocês os alcaloides, que vários estudos já têm demonstrado que os alcaloides eles possuem ação leishmanicida, como é o caso do alcaloide extraído da Margaritaria nobilis e do extraído da Croton-Fullen. Extratos de plantas também. Aqui a gente destaca o extrato extraído da planta Physalis angulata. Além de alcaloides e extratos, nós temos também uma infinidade de óleos. Aqui eu destaco para vocês o óleo extraído da espécie Copaífera Marte, tá? E de outras espécies também de copaíba. Sucos clarificados, no caso aqui o suco extraído da Euterpe oleracea, mais conhecido como suco extraído do açaí. A crotoxina, que é uma parte do veneno de serpentes, no caso aqui a crotoxina é da serpente Crotalus durissus terríficus, e também metabólitos fúngicos, como o ácido cógico. O ácido cógico ele é um importante metabólito porque ele já vem sendo utilizado na indústria farmacêutica, principalmente em dermocosméticos, e também ele já é utilizado como aditivo alimentar na indústria alimentícia também. Sua ação leishmanicida também já foi descrita, além da sua ação ativadora de macrófagos também, e também ele promove a diferenciação de monócitos em macrófagos. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho e falar um pouquinho de alguns trabalhos que já foram publicados. Alguns foram publicados pelo nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Estrutural e Protozoologia da UFPA. Alguns foram publicados por outros grupos de pesquisa. Esse aqui foi publicado por nosso grupo e aqui ele mostra a atividade do alcaloide filantidina, que ele foi extraído da planta Margaritaria nobilis e ele demonstrou ação leishmanicida favorável. Além disso, ele também promoveu a ativação de macrófagos e em diferentes concentrações testadas. Além desse alcaloide, filantidina, nós temos também o alcaloide filocrotina, que ele também demonstrou a importante ação sobre o protozoário Leishmania amazonensis, promovendo assim uma redução do número de formas tanto para mastigotas quanto a mastigotas. Já um outro produto natural que foi testado também por nosso grupo foi o dimetilxantoxilina, que é um produto natural extraído da planta Eugenia protenta. Ele também demonstrou ação leishmanicida in vitro, promovendo a redução tanto de formas promastigotas quanto de formas amastigotas. Tanto os dois alcaloides quanto esse dimetilxantoxilina, eles não são tóxicos para a célula de mamíferos. Ou seja, eles podem ser utilizados sem causar nenhum dano ao hospedeiro.
Além desses bioprodutos, a gente destaca também o óleo de copaíba. O óleo de copaíba ele já vem sendo testado sobre o protozoário Leishmania amazonense. Aqui, o efeito do tratamento oral, tá, desse óleo de copaíba em camundongos, tá, contra o protozoário Leishmania amazonensis. Ele mostrou que houve uma redução do número de formas amartigotas no local da lesão e também ele promoveu uma cicatrização dessas lesões. Além disso, também já foi testado o óleo de copaíba in vitro, também nesse mesmo protozoário, que promoveu a redução de formas promatigotas e também formas amartigotas. Esse óleo também ele não possui ação citotóxica para células hospedeira, ou seja, para os macrófagos. Já um outro estudo também mostrou que o óleo de copaíba pode ser uma alternativa para o desenvolvimento de novas drogas contra o protozoário Leishmania. E também eles demonstraram que a junção de dois óleos em forma de nanoemulsão, como o óleo de copaíba e a andiroba, eles também demonstraram a ação satisfatória sobre protozoário Leishmania infanto, que é o causador da leishmaniose visceral, um dos causadores da leishmaniose visceral, e sobre o protozoário Leishmania amazonensis, que é o causador da leishmaniose tegumentar. Além disso, como eu falei para vocês, também a crotoxina, tá? A crotoxina, ela já foi testada, ela é extraída de uma serpente e ela estimulou a ativação de macrófagos do tipo M1, no caso, macrófagos murinos, durante a infecção com o protozoário Leishmania amazonensis, ou seja, ele estimulando essa ativação do macrófago, faz com que o macrófago consiga eliminar esse protozoário. E nas doses utilizadas, essa toxina ela não foi tóxica para essa célula. Além disso, além da crotoxina, nós temos o metabólito fúngico, que no caso aqui é o ácido cógico. O ácido cógico, como eu falei, ele já foi descrito como um importante ativador de macrófagos e também ele demonstrou ação leishmanicida também satisfatória. Ele, tanto in vitro quanto in vivo. In vitro, ele promoveu redução do número de formas de amartigotas, promoveu redução do número de amartigotas, promoveu também o aumento de moléculas, moléculas oxidantes na célula hospedeira. E em vivo também ele promoveu a redução do número de amartigotas da lesão, assim como também promoveu o remodelamento da pele, da lesão, dos animais que foram infectados e tratados com o bioproduto. Além disso, além dos metabólitos, da crotoxina, das toxinas, dos alcaloides, alguns estudos feitos também pelo nosso grupo, utilizando o extrato aquoso da Physalis angulata, também demonstrou importante e satisfatória ação leishmanicida contra o protozoário Leishmania amazonensis e também contra o protozoário Leishmania infanto, que é o causador da leishmaniose, um dos causadores da leishmaniose visceral. Além disso, foi demonstrado também por nosso grupo de pesquisa que o suco clarificado do açaí, extraído de Euterpe oleracea, foi importante na redução de promastigotas de Leishmania amazonensis e também da Leishmania infanto. Com isso, as leishmanioses, visto que elas apresentam-se como um grave problema de saúde pública, né? E a busca por novos produtos que possam tratar essa importante doença, que sejam menos tóxicos para a célula, que sejam de baixo custo, é muito importante, visto que o tratamento é eficaz, mas apresenta algumas limitações, como alto custo, efeitos colaterais adversos que os pacientes enfrentam, que são muito severos, e resistência das cepas ao tratamento. Então,
A busca desses produtos, principalmente na região amazônica, é importante, visto que muitos desses bioprodutos já vêm sendo utilizados na medicina popular. E, além da medicina popular, alguns desses bioprodutos já são utilizados na própria medicina, mas para o tratamento de outras doenças, mas que possam também ser utilizados no tratamento de leishmanioses, como é o caso do ácido cólico, que já vem sendo utilizado em outras áreas, como na indústria cosmética, indústria alimentícia, mas também se mostrou um importante agente leishmanicida. Mas, para isso, mais estudos ainda são necessários para que a gente possa chegar a um produto realmente eficaz e que possa ser comercializado. Então, essa busca é incansável. Então, a gente tem que sempre estar buscando e desenvolvendo mais pesquisas com esses bioprodutos para que esses produtos eles possam chegar a serem comercializados e estarem disponíveis para a população, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma condição de vida ou uma condição financeira para comprar medicamentos que sejam tão caros. Daí a importância de buscar novos medicamentos que sejam de baixo custo. Eu quero agradecer novamente à professora Tatiane pelo convite e eu me sinto honrada por ela ter lembrado de mim, lembrado do meu nome, para me convidar para falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente faz, os nossos trabalhos que são desenvolvidos no Laboratório de Biologia Estrutural e Protozoologia da Universidade Federal do Pará. Esse laboratório ele é supervisionado pela professora doutora Edilene Oliveira da Silva. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, professora Tatiane, de estar participando desse importante congresso. Boa tarde.